Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio e estou ao lado da minha grande amiga Ana. Olá, boa noite ouvintes, boa noite Marco, tudo bom? Tudo certo, bora para mais um episódio? Bora Marco. Pessoal, hoje nós vamos abordar um tema que está envolvido em muito tabu, muito preconceito, mas que é extremamente recorrente na prática clínica. Vamos falar sobre a cardiomiopatia alcoólica. Isso aí, Marco, é um assunto que às vezes os pacientes eles omitem durante a consulta, né? Esse dado importante, e então hoje a gente vai explicar um pouquinho aí de toda a fisiopatologia, o conceito, o tratamento dessa entidade tão importante. Perfeito. E você tem um desafio aí pra gente, Ana? Opa, com certeza. Então, Marco, qual é o elemento químico adicionado à cerveja que causou na década de 60 uma epidemia de miocardiopatias no Canadá, Quebec, que teve uma alta taxa de mortalidade? Isso daí vou deixar para você responder no final, hein? Isso aí, pode deixar comigo. Então, pessoal, para a gente dar um pontapé inicial, é preciso trazer alguns dados, né? Até da própria OMS, que ela traz para a gente que cerca de 15% da população mundial já vai ter feito uso de álcool, de algum tipo de bebida alcoólica a partir dos 15 anos. Né? Então, é extremamente difundido, culturalmente muito aceito, né? E a gente precisa abordar esse tema com o nosso paciente. É de suma importância, porque vai chegar na via final, né, do problema de uma insuficiência cardíaca, esse paciente no nosso consultório, a gente precisa abordá-lo, tá certo? Sempre relembrar que quando a gente está falando das cardiomiopatias, a gente está falando basicamente de um problema ali mecânico, estrutural ou até mesmo elétrico, mas que em última análise vai levar a uma dilatação e uma perda da função desse músculo cardíaco. Tá? A gente vai excluir, claro, as causas isquêmicas, valvares, congênitas, também a hipertensiva, extremamente comum, e aí sim, quando a gente está diante de um coração dilatado, com perda da função ventricular em um paciente que faz um uso abusivo de bebida alcoólica, a gente pode pensar nessa entidade. Então, basicamente, essa já vai ser a definição. Direta e reta, então, a cardiomiopatia alcoólica é quando a gente está diante de um paciente que tem um diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo maior do que 2 desvios padrões, né? Dilatado. É um paciente que a gente já excluiu outra causa de cardiomiopatia, a gente não tem outra causa para pensar. Tem essa disfunção ventricular, né? Uma fração de ejeção menor do que 50%. Ele tem uma ingesta de bebida alcoólica muito importante, maior do que 80 gramas por dia ao longo de 5 anos. E para a gente trazer bem prático aqui, como é que a gente define, como é que a gente quantifica, né? Uma dose padrão é cerca de 10 a 14 gramas de álcool puro. Né? Isso seria o quê? 280 ml de cerveja, 120 ml de vinho ou 35 ml de algum destilado, uísque, cachaça, rum. E para esse indivíduo fazer essa ingesta de mais de 80 gramas diariamente, seria 1.600 ml então, de cerveja, 685 ml de vinho ou 200 ml de uma bebida destilada. Perfeito? Isso aí, muito bom, Marco. Aqui é importante, só para a gente resumir, que a dose a quantidade de álcool ingerido é muito importante. Esses 80 gramas é um número que a gente precisa gravar, que não é qualquer dose de álcool que pode levar a essa cardiomiopatia, e lembrar do tempo de exposição também, que são normalmente mais do que 5 anos de exposição. Então, resumindo, esse é o conceito de cardiomiopatia alcoólica. E assim, falando de fisiopatologia, de como essa doença se desenvolve, a gente tem que lembrar que o álcool, né, o etanol, por si só, ele já é muito cardiotóxico. Ele vai levar à formação de espécies reativas de oxigênio, vai ativar sistemas como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí desencadear toda aquela cascata da IC que a gente já sabe. Né? A gente vai causar vasoconstrição, retenção de água e sódio, e todas aquela cascata aí de mecanismos que a gente já sabe. Também não é só o etanol
por si só, a gente tem outros metabólicos, né, como o acetaldeído, que é o mais conhecido. Ainda a gente não sabe muito bem, o mecanismo não é tão compreendido, mas a gente sabe que ele traz essa depressão miocárdica devido a uma disfunção mitocondrial, um dano oxidativo, um comprometimento da homeostase do íon cálcio, e entre outros mecanismos que vão levar à cardiomiopatia alcoólica. A gente também sabe que não é qualquer indivíduo que vai desenvolver, às vezes a gente pega 2 pacientes, os 2 com a mesma quantidade e o mesmo tempo de exposição ao álcool, e a gente vê que um desenvolve e outro não. E isso aqui, é muito interessante, né? É muito, muito interessante, e aqui envolve a questão da predisposição genética. Se a gente for selecionar, se a gente for pegar os pacientes com cardiomiopatia alcoólica e fazer teste genético neles, a gente vai ver que cerca de 13,5% terão alguma alteração genética prévia. E o principal gene aqui relacionado à dilatação desses pacientes é as variantes truncadas da titina, né, que é uma variante genética que vai resultar numa versão mais curta da proteína produzida. Então, aqui essas variantes da titina entram nesse contexto. A gente também lembrar das comorbidades que vêm atreladas à cardiomiopatia alcoólica, os pacientes normalmente desenvolvem, né, a hipertensão, a questão da dislipidemia. Esses pacientes, muitas das vezes, eles são tabagistas, então eles têm um aumento do risco cardiovascular, então eles agregam e podem levar a uma cardiomiopatia ainda mais acentuada. Além de, claro, né, os fatores nutricionais que esses pacientes têm, deficiência de folato, deficiência de vitamina B12, da vitamina da tiamina. Então, tudo isso entra na fisiopatologia da cardiomiopatia alcoólica. E quando a gente fala, né, do álcool, né, a gente pensa, não, mas talvez em uma baixa dose, a gente lembra que tinham histórias de que teria um efeito protetor, e isso é verdade, Marco? A gente tem uma dose segura para o álcool em si? Então, isso foi uma falsa verdade difundida por muito tempo, né? O fato é que a gente tinha algumas informações, mas a maioria delas baseada em estudos observacionais, onde supostamente uma quantidade baixa ali de bebida alcoólica estaria correlacionada com saúde cardiovascular, né? Ali muitos estudos observacionais baseados até no fato do resveratrol, né, do vinho, do vinho, né, que teria ali um benefício cardiovascular, mas na realidade isso agora com estudos mais recentes, né, até de randomização, estudos de randomização mendeliana até, em alguns pequenos trials, a gente viu que não é bem assim. O fato é que quantidade segura não existe, né? O álcool, seja ele numa quantidade exorbitante ou uma pequena quantidade, a gente não pode falar em segurança e muito menos em benefício cardiovascular. E fazendo um gancho com isso que você falou, nesses estudos que a gente vem observando mais recentes, até que foram corroborados aí pelo consenso aí da American Heart Association, né, um consenso acerca de orientações do consumo de álcool agora de 2025, o que a gente conseguiu observar, na verdade, foi que existe uma linearidade, né, em aumento de hipertensão, de fibrilação atrial, de AVC, de qualquer etiologia. Isso sim a gente conseguiu observar nesses estudos, né? E não benefício cardiovascular, aquela que a gente acreditava ter com pequenas doses, principalmente de vinho, mas realmente não existe. Então acho que a mensagem que a gente tem que bater o martelo sempre é que não existe dose segura quando a gente está falando de bebida alcoólica. E que a gente não vai recomendar para o paciente, né? Exatamente. De forma alguma, né? De forma alguma. É o contrário. Isso é o que a gente tem que sempre reafirmar. E, Ana, como que está essa questão da epidemiologia dessa entidade? Porque na prática clínica a gente tem bastante casos, né? Principalmente no ambulatório grande, aqui
do HC de Ribeirão Preto, a gente tem muitos casos, né? Com certeza, a gente vê na nossa prática clínica e a gente tem que sempre lembrar desse diagnóstico diferencial e lembrar de perguntar ativamente ao paciente. Aqui a gente sabe que a prevalência de cardiomiopatia alcoólica entre os pacientes do fenótipo de cardiomiopatia dilatada, sem uma causa aparente, tem sido relatada entre 3,8% a 47% dos pacientes. Então a gente vê que tem uma prevalência importante. E que a principal faixa etária afetada é entre os 45 e os 59 anos, né? E seguida aí pela faixa entre os 60 e os 74 anos. E aqui, lembrar sempre que a prevalência em homens ela é muito maior do que nas mulheres, né? Cerca de 9:1 essa relação. Então, aqui as mulheres acabam sendo menos prevalente nelas. Mas a gente sabe que, embora seja menos prevalente, a gente necessita de uma dose de etanol menor, né, nas mulheres, e às vezes elas acabam desenvolvendo até mais precocemente do que o homem. E um dos mecanismos propostos para essa diferença entre os sexos é o acúmulo excessivo desses metabólicos do etanol, devido a um menor metabolismo gástrico do etanol. E aqui entra a questão da enzima DH. Ela é responsável pela metabolização inicial do etanol no estômago e nas mulheres ela acaba sendo menos efetiva. Então, consequentemente, a gente tem uma maior concentração na circulação sistêmica do etanol. Além disso, nas mulheres, normalmente, a gente tem uma menor quantidade de água livre no corpo, né? Isso leva também ao aumento dos níveis circulantes do etanol e também as maiores taxas de metabolismo do etanol no fígado. Então, aqui a gente lembrar sempre que nas mulheres essa prevalência é menor, mas ela, ela é mais rápida e mais precoce do que no homem. E, Marco, como que a gente vai saber, assim, quais os sintomas desses pacientes? Tem alguma diferença, por exemplo, para uma miocardiopatia dilatada idiopática, dos sintomas? Como que a gente vai desconfiar que esse paciente está desenvolvendo uma cardiomiopatia alcoólica? Ana, aqui a história natural, né, e o quadro clínico trata-se basicamente de uma síndrome de insuficiência cardíaca. Então, independente da etiologia, vai ser aqueles achados clássicos que a gente já comentou em diversos episódios, né, de uma IC, de fato. Então, aqueles critérios de Framingham, né, um paciente que está mais edemaciado, que tem turgência jugular, tem crepitações, enfim, todos aqueles achados de uma insuficiência cardíaca clássica, né, a gente pode encontrar. Mas isso naqueles pacientes mais avançados. A gente tem que saber que muitas vezes e por muito tempo esses pacientes encontram-se assintomáticos. Tá? E aí, numa fase mais evoluída da doença, pode abrir os sinais e os sintomas clássicos de IC e até mesmo com a disfunção ventricular. E agora, um ponto importante é que nesse perfil de paciente, a gente tem que se atentar para alguns outros sistemas, porque aí pode corroborar com essa hipótese diagnóstica de uma cardiomiopatia alcoólica, né? Então, a gente tem que se atentar para um comprometimento hepático mais importante nesse tipo de paciente. Um fato dele se encontrar, né, mais desnutrido, e isso muitas vezes é visível no paciente. Distúrbios neurológicos também. Então, essas questões que a gente vai abordar também de alguns exames específicos, igual você já deu uma pincelada para nós, mas basicamente é o quadro de uma IC e que tem esses a mais de outros sistemas, de outros órgãos, principalmente no comprometimento da função hepática. Muito bom. E para a gente diagnosticar, né, Marco, a gente vai ter que lançar a mão de alguns artifícios aí, de alguns exames para que nos levem a pensar, né, na cardiomiopatia alcoólica. E aqui eu acho que talvez a história clínica seja o mais importante, né? A gente tá com um paciente que tem disfunção ventricular. Esse paciente você já excluiu Chagas, né, que é um diagnóstico diferencial importante. Excluiu isquemia, hipertensão, né? Não tem nenhuma valvopatia importante, não tem doença congênita. Isso aí. Então a gente excluiu isso, e tem uma história positiva, um tempo de um consumo excessivo e prolongado ao álcool, aqui a gente tem que sempre pensar na cardiomiopatia alcoólica. Aqui o eletro, por si só, a gente sempre vai
pedir, né, sem dúvidas alguma. E entra aqui, talvez, um achado importante, que é a fibrilação atrial. Esses pacientes eles têm uma maior incidência de arritmias supraventriculares, principalmente a fibrilação atrial. Cerca de 14% a 38% desses pacientes podem desenvolver, então é uma percentagem importante. A gente pode ter distúrbios de condução, pode ter alteração ali no segmento ST, pode ter um prolongamento do intervalo QT, porque esses pacientes eles tendem a desenvolver distúrbios do potássio, distúrbios ter hipomagnesemia, hipocalemia, e prolongar esse intervalo QT. Então, são achados, embora inespecíficos, que podem nos fazer, né, pensar no álcool em si. A gente tem um raio-x, que pode ter uma cardiomegalia, né? O eco, por si só, talvez aqui seja o nosso carro-chefe, que vai nos levar, né, abrir aí a nossa mente para pensar nesse diagnóstico diferencial. E normalmente aqui a gente começa com uma disfunção diastólica, né? A gente vai ter um tempo de relaxamento ali isovolumétrico prolongado, a gente vai ter uma redução do strain do VE, a gente pode ter um aumento da massa do VE, e tudo isso, né, levando a essa disfunção diastólica. E com o passar do tempo e com o aumento da ingestão, né, com os anos passando aí, normalmente mais do que 5 anos, a gente vai abrir um quadro de dilatado, né? A gente vai ter um aumento do diâmetro diastólico do VE, e vai ter uma queda da fração de ejeção, que nem o Marco falou anteriormente, normalmente abaixo aí de 50%. Então, essa seria a progressão da miocardiopatia alcoólica. Claro que a gente pode ter o BNP, né, que pode estar alterado nesses casos, né? A gente tem a ressonância, que às vezes a gente pode também lançar a mão e solicitar, até pensando que aqui, às vezes, o diagnóstico diferencial entre idiopática e alcoólica é difícil, então a gente pode usar artifícios como a ressonância. E nela a gente vai ver que normalmente vai ter um realce aí mesocárdico, acometendo mais septo, mais a parte ali, a região septal. E nas idiopáticas a gente vai ter mais um acometimento, um padrão ali mais lateral, um comprometimento lateral. Então é uma diferença que às vezes, embora não seja sempre presente, né, a gente pode ter e pode nos alertar aí para esse tipo de diagnóstico. E, enfim, são mais esses exames que a gente vai solicitar. Acho que tem que fazer um apanhado mesmo de todos esses exames e o máximo de informação que a gente conseguir reunir, somar dados, né, a uma história clínica muito bem esmiuçada, mais fácil, melhor vai ser, e a gente pode, né, bater o martelo a respeito desse diagnóstico com mais clareza, né? Isso aí. E aqui entra o tratamento, né? Aqui talvez o principal, a base do tratamento, né, Marco, é a abstinência do álcool. Com certeza, né? E aqui a gente nota também pacientes que com a abstinência ao álcool, né, mesmo numa fase avançada, já com disfunção ventricular estabelecida, a partir do momento que eles conseguem realizar a abstinência ao álcool, eles conseguem ter uma melhora e até uma fração de ejeção recuperada, né? Então é de suma importância, e aqui vai todo aquele trabalho multidisciplinar, a gente precisa de uma rede de apoio, né, para a gente estar ajudando o paciente. E a gente vê na nossa prática, nos ambulatórios, né, Marco, como esses pacientes, quando eles realmente ficam abstêmicos, quando eles realmente deixam o vício de lado, eles às vezes acabam recuperando função, né? Exatamente. Dependendo aí do tempo de exposição e do tempo já da disfunção, às vezes eles acabam recuperando. Então aqui é de fundamental importância lançar mão também de artifícios como a psicologia, a psiquiatria, com certeza, né? Com certeza. Toda ajuda vai ser bem-vinda nesse processo, né? Exatamente. Lembrar que existem também algumas opções medicamentosas, né, para ajudar nesse processo da abstinência ao álcool, né? Talvez o mais difundido talvez seja a naltrexona, que a gente pode lançar mão, mas tem o acamprosato, tem o disulfiram também, que são algumas estratégias medicamentosas que a gente pode ofertar para o nosso paciente. Tá? E aqui, já indo para esse lado medicamentoso, a gente tem que lembrar que estamos vivenciando um momento na história da doença do paciente de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Aqui já está muito bem estabelecida o quarteto mágico, a gente tanto
utiliza para os pacientes no dia a dia, nos pacientes da IC, né? E aqui eles também vão ter um benefício muito bem estabelecido. Então a gente tem sim que fazer o tratamento medicamentoso. Só lembrar, né, que no estudo no Paradigm, por exemplo, 158 pacientes eles eram portadores da miocardiopatia alcoólica, né? E os benefícios foram vistos semelhantes às outras etiologias. Então aqui a gente tem que reforçar que a gente tem que tratar, ofertar as medicações tal qual uma de etiologia isquêmica, que é a mais comum, enfim. Temos que reforçar os medicamentos, assim como o tratamento não medicamentoso de abstinência ao álcool. E aí o paciente costuma evoluir com uma melhora ao longo do tempo, mas claro que vai ter as suas peculiaridades de indivíduo para indivíduo, é uma coisa para a gente se atentar. A gente até já tem estudos mostrando, né, da questão dos inibidores da SGLT2, como a empagliflozina, né, reduzindo uma injúria miocárdica induzida pelo álcool, né, através dessa inibição da apoptose mitocondrial. Então, que nem o Marco falou, aqui o tratamento para IC é igualmente às outras etiologias, né? A gente vai usar também dessas medicações para esse tipo de paciente. E talvez uma coisa para a gente se atentar, que igual eu coloquei, que é um paciente que tem algumas peculiaridades, né? Aqui, a correção de deficiências nutricionais também é imperativo. Então, vitaminas, minerais, a gente precisa se atentar. Você bem falou, né, de deficiência de tiamina, de folato, distúrbios hidroeletrolíticos como magnésio. Então, a gente tem que pormenorizar essa investigação para a gente saber se tem algum distúrbio, se está muito desnutrido. Aí talvez o nutricionista acompanhando também é muito importante, se a gente puder ter essa ajuda. Então é um paciente bem complexo, mas que necessita de toda essa rede de apoio para a gente fazer o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Esses exames, né, que nem o Marco falou, eles até nos ajudam a dar uma luz na hora do diagnóstico, né? Solicitar TGO, TGP, normalmente os níveis de TGO maior do que TGP, gama-GT alterada, né? As vitaminas, que nem o Marco falou. Então, aqui eles também nos guiam pensando em acometimentos de outros sistemas além do próprio coração, né, Marco? Então, isso também nos vai guiar aí no diagnóstico, além do tratamento. E a gente tem também, aqui até agora a gente falou muito do uso crônico do álcool, né? Tempo prolongado, uso excessivo e tempo prolongado. Mas a gente tem também o uso, às vezes, agudo, né? Esse uso que a gente costuma fazer final de semana, né? Feriados, em festas. E isso também pode levar a alguns episódios de arritmia, né? E pode causar, por exemplo, fibrilação, principalmente fibrilação atrial, nesses pacientes que fazem essa ingestão excessiva aguda do álcool. O nome disso, né, Marco, é bem conhecido, aí é o Holiday Heart Syndrome. Então, teoricamente, são episódios de arritmia mais supraventriculares, principalmente a FA, nesse contexto de ingestão aguda de álcool. Normalmente, esses episódios eles duram 24, mais tardar aí 48 horas. Normalmente reverte de forma espontânea, a gente não precisa se preocupar normalmente, né? Aqui existem as exceções e quando elas existirem, quando elas perdurarem, normalmente quando essa arritmia perdurar mais do que 48 horas, a gente tem que começar a pensar em reversão de ritmo. Da anticoagulação aqui, também vai depender do CHADS, né? Caso esse paciente tenha um CHADS muito elevado e ele tenha uma maior duração da FA, talvez a gente precise utilizar anticoagulante, mas isso vai depender muito da duração da arritmia. E só lembrar também, Ana, que você adentrou aí essa questão da FA, que é intimamente relacionada com a ingesta de álcool. Lembrar para os ouvintes, né, do episódio 71, que você fez parte, inclusive, que está sensacional, que eu já assisti, já vi, já conferi o episódio, falando sobre fibrilação atrial e as atualizações que a gente teve na diretriz, né? Isso aí. Foi com o Dr. Erison, com a Cissa, né? Então, assim, foi sensacional. Voltem lá nesse episódio, confiram também, que é muito importante.
episódio muito interessante. Eu tenho meu viés, né? Exato. Mas tá Agora, muito bom mesmo. Só um ponto também, Ana, que você falou bem sobre essa entidade, que vai ao encontro daquilo que você falou no começo do episódio, da questão genética envolvida com essa entidade, que alguns pacientes vão ter uma predisposição mais exacerbada e vão responder pior ao consumo de álcool. Então, às vezes, o consumo crônico faz tão mal quanto aquele consumo um pouco mais agudo, igual você bem colocou. A gente ainda é incerto um pouco. Isso aí. Né? Então, lembrar, sempre bater de novo naquela tecla que não existe dose segura. Perfeito? Isso aí. Bom, vamos pro bate-bola, Ana? Bora, Marco. Qual é a quantidade necessária de álcool para causar miocardiopatia alcoólica? Então, normalmente aqui é maior do que 80 gramas dia e normalmente o tempo é prolongado, aí, normalmente uma exposição maior do que 5 anos. Marco, existe dose segura? Então, relembrando, né? A gente tem até o consenso da ARRA aí de 2025 sobre orientações acerca do consumo de álcool e não existe uma dose segura. Beber socialmente, pequenas doses de vinho, né, durante o almoço, tudo isso caiu por terra. Não existe dose segura. A gente não vai orientar o nosso paciente a fazer ingesta de bebida alcoólica. Ana, como diagnosticar? Isso aí, lembrar sempre daqui tirar a história clínica, né, do paciente, esse tempo e o uso excessivo de álcool. E lembrar dos critérios diagnósticos, que são 3, né, que é uma dilatação do VE, um diâmetro diastólico do VE aumentado, uma fração de ejeção abaixo de 50%, e também depois de excluir todas aquelas outras causas que a gente falou de chagas, isquemia, hipertensão, né, que são outras entidades que podem levar a cardiomiopatia e a disfunção ventricular. Marco, o tratamento, qual é a base? Aqui, imperativo. Em primeiro lugar, abstinência ao álcool. Né? O paciente às vezes tem até a melhora da função ventricular, a gente nota isso. Então, tem que bater nessa tecla. Todo apoio multidisciplinar é bem-vindo. E lembrar de algumas medicações que podem nos ajudar nesse processo, né? Principalmente a naltrexona. Tá? E, claro, tratamento medicamentoso. Pacientes com disfunção ventricular, priorizar sempre o quarteto fantástico e relembrar só da importância ali dos inibidores da SGLT2, né, que no caso a EMPA, que reduziu até a injúria miocárdica induzida pelo álcool em algumas literaturas, inibindo a apoptose mitocondrial. Então, tratamento não medicamentoso, o pilar, abstinência ao álcool, e o medicamentoso com quarteto fantástico sempre. Ana, definição de Holiday Heart Syndrome. Então, a definição basicamente são episódios de arritmia, normalmente supraventriculares, né, como uma fibrilação atrial paroxística, que são desencadeados pela ingestão excessiva e aguda do álcool, né, em festas, feriados, e que normalmente tem um retorno espontâneo ao ritmo sinusal aí entre 24 e 48 horas. Aqui lembrar que normalmente nas primeiras horas a gente vai lançar a mão do controle de frequência, né? E se perdurar, a gente pensa aí numa cardioversão, seja química, seja elétrica, para esses pacientes. Bom, e agora a gente precisa daquela resposta, hein, Ana? Qual que é do nosso desafio? Relembra aí pra gente. Então, o desafio era: qual elemento químico adicionado à cerveja causou na década de 60 essa epidemia de miocardiopatia no Canadá, mais especificamente no Quebec, e que levava a uma coloração arroxeada da pele desses pacientes e tinha uma alta taxa de mortalidade? Então, aqui o elemento químico é o cobalto, tá? Esse é interessante. Ele fazia parte até da fisiopatologia das miocardiopatias alcoólicas e desapareceu, né, quando as cervejarias acabaram interrompendo essa prática de adicionar o cobalto, porque eles utilizavam para estabilizar essa formação de espuma. Então, aqui o cobalto hoje em dia é proibido de colocar na cerveja e é interessante, né, que o cobalto era uma das causas aí dessa cardiotoxicidade. Legal, a Ana trazendo história aí pra gente,
Muito bacana. Isso aí. Acho que a gente conseguiu, então, né, abordar aí, talvez, desde o início até a via final dessa entidade que a gente vê mais frequentemente do que a gente gostaria, né, na prática clínica. Relembrar, então, né, que é preciso abordar o paciente, a gente precisa perguntar ativamente. Não é só, né, você bebe socialmente e fica por isso. A gente precisa realmente esmiuçar a quantidade, qual que é a bebida e a gente ter ideia, fazer o cálculo realmente para acompanhar o nosso paciente. Perfeito? Excluir aquelas causas, pensar no diagnóstico, aqueles exames específicos, acompanhar e tratar, igual a gente falou. Deu pra gente abordar bastante coisa, né, Ana? Isso aí, foi muito bom. A gente quer agradecer aí a todo mundo que nos assiste e nos ouve, né? Os nossos ouvintes especiais. E lembrar de seguir o nosso Instagram, né? Supracast Cardiologia. No YouTube também. Dê 5 estrelas pra gente no Spotify. E, claro, não podia faltar o abraço, né, Marco? Com certeza. Pra quem vai ser o abraço hoje, Marco? Eu vou mandar um abraço para um seguidor nosso, tá? O Iago Magno. Grande abraço, tá sempre aí acompanhando o Supracast. Então, abração, Iago. E Ana, e você? Para quem que você vai mandar um abraço? Então, e Marco, meu abraço hoje vai para a doutora Cissa e para o doutor Ellerson, que fizeram um belíssimo episódio aí com a gente de fibrilação atrial e as atualizações das diretrizes. E acho que é isso, né, Marco, por hoje. Show de bola. Foi muito bom esse episódio. Voltem lá também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu demais, Ana. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.